Olá, amados! Estamos aqui juntos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso curso As Parábolas de Jesus, da série Parábolas aqui no Cantinho do Obreiro, o canal de todo obreiro. Amém, querido? Então, hoje nós estamos vendo a 16ª aula, que é a aula que fala sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Conta-se em Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao 16. Esse texto, ele é um texto que é muito importante. A parábola dos trabalhadores na vinha é uma das parábolas de Jesus encontrada apenas no livro de Mateus. Essa parábola, ela narra a história de um homem que contrata alguns trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Eu digo que você depois pegue, leia essa parábola direitinho e reflita. E o interessante é que esse homem, ele contrata vários trabalhadores, mas em horários diferentes ao longo de todo o dia. Consequentemente, ao final do dia, uns trabalharam mais do que outros. No entanto, mesmo sendo todos contratados em horários diferentes, eles foram recompensados da mesma maneira. E é justamente nesse ponto que a gente entende o principal ensino dessa parábola dos trabalhadores na vinha. É importante notar que o capítulo anterior, em Mateus 19:16, ele prepara o contexto para que Jesus traga essa aplicação do capítulo 20. Nele nós vamos ver, e nós já vimos essa parábola, um jovem rico perguntando a Jesus sobre o que ele precisaria para conseguir a vida eterna. E após a resposta de Jesus, o jovem acaba não acatando o conselho e vai embora. Simão Pedro, quando viu que aquele jovem não foi capaz de abandonar tudo o que ele tinha, todas as suas riquezas, ele pergunta a Jesus por que ele não tinha abandonado tudo para segui-lo. E aquela pergunta, ela provavelmente tenha tido uma intenção materialista, né? Essa pergunta de Pedro. Então Jesus vai e responde, né? Deixando muito claro que a recompensa não pode ser medida por nada material. Ao contrário, a recompensa ela se daria pela regeneração, fazendo com que os homens pecadores agora tivessem acesso ao reino dos céus. E é com base nesse contexto que nós vamos começar a trabalhar a parábola dos trabalhadores da vinha. Jesus ele diz na parábola dos trabalhadores da vinha que o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Esse proprietário ele combinou com cada trabalhador que pagaria uma quantia, um denário pelo dia trabalhado. Feito isso, ele enviou os trabalhadores para o campo, para as videiras. Por volta das 9 horas da manhã, o proprietário da vinha encontrou outros trabalhadores que estavam parados na praça do mercado. Então ele recrutou também esses trabalhadores para a sua vinha e prometeu que lhes pagaria o que fosse justo ao final do dia. Depois, entre o meio-dia e 3 horas da tarde, o proprietário da vinha também encontrou outros trabalhadores que esses estavam ociosos. E por último, já quase no fim do dia, às 5 horas da tarde, o proprietário da vinha encontrou mais alguns trabalhadores parados. E ele lhes perguntou por qual motivo eles estavam desocupados. E os trabalhadores responderam que ninguém havia lhes contratado. Então o proprietário foi e enviou esses últimos também para o trabalho na vinha. Ao pôr do sol, o proprietário deu uma ordem ao seu administrador que fizesse o pagamento de todos os trabalhadores. E o pagamento ele deveria começar dos que chegaram por último para os primeiros.
Então os trabalhadores que foram contratados em torno das 5 horas da tarde receberam um denário, cada um deles, igual aos que foram contratados logo pela manhã. E com isso, os trabalhadores que haviam sido contratados primeiros pensaram que receberiam mais do que um denário. Porém, todos eles receberam a mesma quantia. Isso gerou uma insatisfação neles. Eles achavam que por terem trabalhado mais horas, deveriam receber mais por isso. Então o proprietário da vinha respondeu que não estava sendo injusto. Ele estava honrando o valor combinado e demonstrando generosamente, a sua generosidade aos demais. Além disso, ele tinha direito de fazer o que quisesse com o seu próprio dinheiro, os recursos que eram só dele. Nós entendemos que a recompensa de Deus é dada conforme a sua soberana vontade, querido. Ele é justo, ele é bondoso, embora essa justiça não pareça coerente aos nossos olhos. Muitas vezes a gente quer que a nossa justiça, a maneira como nós vemos, seja a forma como Deus aplique a justiça dele. Com o nosso senso de justiça, realmente ele pode parecer ter sido injusto. O fato do fazendeiro prover o mesmo pagamento para todos os trabalhadores da vinha. Mas os trabalhadores que chegaram por último na vinha também precisavam sustentar suas casas, precisavam sustentar suas famílias da mesma forma daqueles que chegaram primeiro. E dessa forma, o proprietário abençoou a vida de todos de igual maneira. E vale salientar que a bondade do proprietário pareceu ser injusta, pareceu ser ruim aos olhos dos outros trabalhadores. Por isso o proprietário da vinha diz: amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria um denário pelo trabalho? Sendo assim, toma que é teu, vai-te, pois o meu desejo é dar a estes últimos tanto quanto a ti. Porventura não me é permitido fazer o que quero do que é meu? Ou manifestas tua inveja porque eu sou generoso? É forte, não é, irmão? Assim, nós percebemos que o princípio desta parábola fica bem claro no seguinte texto: assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Basicamente, quando Jesus inclui o elemento do tempo de uma forma extremamente sábia, ele queria ensinar o que Paulo, e creio que vocês já devem ter notado que eu estou sempre usando exemplos de Paulo, o que Paulo ele entendeu muito bem no texto que está lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 9. E ele diz assim: não por obras para que ninguém se glorie. Em Efésios, nesse texto, Paulo ele está querendo dizer que a recompensa não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Não é pela importância de uns sobre os outros, não é assim. Não é pela quantidade de serviços feitos ou pelo tempo que você passou trabalhando. Final, queridos, nós entendemos que a salvação, a vida eterna, ela não é uma aposentadoria. A recompensa, a nossa recompensa, a sua recompensa, a minha recompensa, é pela graça. E é determinada segundo a soberania de Deus, que é justa, perfeita e agradável. É assim. Em algumas traduções, Mateus, no capítulo 20, versículo 16, ele diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, como nós vimos anteriormente. E esse texto, ele cabe muito bem nesse ensino. Ele reforça a lição de que muitos possuem a preocupação do que poderão ganhar para si. Estão sempre preocupados no depósito, em acrescentar mais para si, tanto no mundo presente quanto no mundo futuro, né? No que fizerem no reino. Mas isso aí só cabe a Deus, querido, a recompensa.
E a maior recompensa é a vida eterna. Mas o resultado disso tudo é que apenas poucos os que entendem que não é por mérito e não é em busca de recompensa que nós estamos aqui, que nós fazemos a obra de Deus. Nós fazemos porque nós recebemos de Deus um favor imerecido, querido. Vários estudiosos, eles aplicam esta parábola com a interpretação relacionando judeus e gentios. E se formos ver dessa forma, embora o evangelho tenha sido pregado primeiro aos judeus, depois foi anunciado aos gentios. Mas os gentios receberam os mesmos privilégios e vantagens dos judeus que foram chamados primeiro. Olha o princípio aí, querido. Nós fomos abençoados, nós somos gentios. Nós fomos abençoados na mesma proporção em Cristo Jesus. Só que eles não receberam. E que lições nós podemos tirar para as nossas vidas? Primeiro, todos éramos imprestáveis. Nós estávamos ociosos, sem proveito algum, mortos em delitos, mortos nos nossos pecados, escravos do pecado. Mas Deus nos chamou. Ele veio ao nosso encontro e nos convidou para um trabalho em sua obra. Esse trabalho basicamente se resume em anunciar o evangelho, fazer o ID de Jesus. E quem nos vai recompensar é Deus, querido. Essa recompensa, porém, ela não está baseada no fato do que fazemos durante o trabalho, durante a nossa missão, mas simplesmente no fato de termos sido chamados para esse trabalho. Isso deixa claro que nós não somos merecedores de reconhecimento algum. Temos que entender isso. Por isso é que ele nos recompensa unicamente por sua graça. Porque mesmo que fizéssemos tudo, ainda seríamos servos inúteis e devedores. E sendo assim, querido, todo mérito é dele. Todo mérito é do proprietário. Ele foi ao nosso encontro e ele nos chamou. Alguns chamou pela manhã, outro ao meio-dia, outro à tarde, outro no fim da tarde, outro à noite. Mas de uma forma geral, todos éramos igualmente imprestáveis e pecadores. Estávamos perdidos de modo que não há um justo sequer, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 3,10. Segunda lição, querido, é que julgamos por inveja muitas vezes. Outra lição muito importante aqui é em relação a esse julgamento e a inveja. Quantas vezes nós questionamos a Deus por ter abençoado alguém que nós julgamos menos digno do que nós? Será que você já fez isso? Eu já fiz isso, queridos. Assim como tem naquele texto bíblico em Salmos, né? Mas vez por outra nós nos perdemos e julgamos. Eu já fiz isso. Uma outra lição que nós podemos ver aqui é que às vezes uma pessoa recém-chegada na obra de Deus, ela é grandemente abençoada. E nós não podemos deixar com que isso nos afete. Pelo contrário, nós temos que ficar alegres. Devemos lutar contra esse tipo de sentimento de todas as formas. Porque Deus ele manifesta a sua extraordinária graça a quem Ele quer. Quanto a nós devemos apenas ser gratos também em termos sido alcançados por essa graça do Senhor. E uma outra lição, querido, é que a recompensa ela é determinada por Deus. Muita gente se surpreenderá com quem encontrará lá no céu. Algumas pessoas são chamadas ao final de suas vidas, mas sendo assim elas são para Deus tão importantes quanto aquelas que serviram na obra durante muitos anos. Devemos nos lembrar de que lá nós encontraremos tanto o ladrão que se rendeu prestes a morrer ao lado de Jesus na cruz, como também Timóteo, que trabalhou na obra de Deus desde a sua mocidade. E a última lição
é que Deus não deve nada a nenhum homem. Esta é a lição prática mais importante de todas aqui nessa parábola contada por Jesus. Precisamos entender que Deus não deve nada para homem algum e é impossível para o homem negociar com Deus. Nós não temos condições de negociar com Deus, tudo pertence a Ele. A recompensa é dele, vem dele, é Ele que dá a quem Ele quer e quando quer. E também a medida que Ele quiser. Amém, queridos? Que você possa colocar todas essas coisas no seu coração. Quantas pessoas, hoje não estão precisando dessa graça. Estamos passando um período muito difícil, período em que essa pandemia está atingindo o mundo inteiro. E nós precisamos entender, queridos, que somos chamados pela graça de Deus, independente do que fizemos. Ele nos chama pela graça. O Espírito Santo vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós podemos fazer hoje essa confissão a Ele, podemos nos arrepender diante dele e entender que Ele é o Senhor da vinha. E se você está se considerando, querido, como aquele que já está gasto no seu trabalho, opa, peraí, espera um pouco, cuidado. O Senhor, Ele tem a vida eterna para todos nós, queridos, independente do que você faça. Eu sei que todos fazem por amor. E é dessa forma que deve ser. Espero que você tenha sido muito edificado. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, os seus projetos e seus sonhos. E eu quero dizer para você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Curta, se inscreva no canal, compartilhe essa palavra, multiplique, faça o ID. Esse é um canal maravilhoso para podermos alcançar muitas vidas. Deus abençoe. Amém.